Boa noite a todos. Boa noite. Continuamos o nosso estudo do capítulo 30, o capítulo, digamos assim, da geração dos filhos que ainda não vieram ao mundo, da parte das 4 mulheres de Jacó, 2 filhas de Labão e as respectivas escravas. Já sabemos toda a problemática. Jacó ameaçado de morte pelo seu irmão, porque ele havia lhe roubado o direito de primogenitura, e essa trapaça foi feita com a ajuda da mãe, Rebeca. Ele foge para Padan Aram, atual Turquia, onde está a sua família, a família de Abraão, e lá mora Labão. Labão é irmão de sua mãe, irmão de Rebeca, e ao chegar fica completamente apaixonado pelo grande amor de sua vida, Raquel. Permanece 30 dias lá, depois o Labão, trabalhando evidentemente, Labão diz: mas você não vai ficar aqui de graça, estipule um salário, eu vou lhe pagar. Ele disse: não, eu vou trabalhar para você, mas em troca me dê sua filha como esposa. Tá bem, você trabalha 7 anos. E ele trabalhou 7 anos. E ao final disse: agora me dê a sua filha. Muito bem, a festa de casamento foi feita, só que quem entrou na tenda, quem dormiu com Jacó não foi Raquel, mas Lia. E ele descobre isso no dia seguinte, indignado, protesta, e o pai responde: mas não é costume aqui que a filha caçula case primeiro, deve ser a mais velha. Lia era mais velha que Raquel. Mas olha, passe os 7 dias das núpcias com ela e depois eu dou a outra, tá bem? Contanto que você trabalhe mais 7 anos. E ele engana o seu genro, e terminada a festa, terminada a semana de núpcias, ele dorme com Raquel, o grande amor de sua vida. E aí começa uma competição, uma rivalidade que vai ter desdobramento aqui ainda no capítulo 30. Lia já tem 4, até agora, o versículo 16, vamos começar, já tem 4 filhos de Jacó, enquanto que a Raquel, até agora, só concebeu, ainda não concebeu ela mesma vai conceber mais na frente, primeiro José, depois o caçula, e não vai ser mais na terra dele, o caçula vai nascer já em Israel, na atual Israel, perto de Jerusalém, e a mãe, Raquel, vai morrer de parto e vai ser enterrada exatamente na cidade de Davi, na cidade onde nascerá nosso Senhor Jesus Cristo, Belém de Éfrata, 10 ou 15 quilômetros de Jerusalém. Muito bem, então a competição é grande entre as 2 irmãs. Jacó, provavelmente por causa dessa trapaça, vai desprezar Lia. Aliás, ele nunca gostou dela. O grande amor de sua vida foi Raquel, e vai ser até o fim da vida. E Lia, na ingenuidade de achar que por gerar filhos vai conquistar o coração do marido. Ledo engano, nunca vai conquistar. De qualquer maneira, terminamos o encontro de ontem mais uma disputa, Lia e Raquel, o episódio das mandrágoras. Por que mandrágora? Por que essa planta? Porque uma faz questão de comprar as mandrágoras da outra. Uma troca vai ser feita: você me dá as mandrágoras e em compensação eu alugo meu marido para dormir com você. Como é, Dom José? O senhor está dizendo, mas é exatamente isso que aconteceu no encontro passado. Toda a questão, a problemática das mandrágoras é o efeito que as mandrágoras produzem na libido. Mandrágora, uma fruta afrodisíaca. E nós provamos isso no livro do Cântico dos Cânticos. Cântico dos Cânticos, capítulo 7, versículo 14. Um livro, até hoje usado pelos judeus em festas de casamento para celebrar, para exaltar a beleza, a santidade do ato sexual, do matrimônio. O livro do Cântico dos Cânticos é o único que não fala de Deus diretamente. O nome Deus, o nome Javé, o nome Senhor, o nome Salvador, enfim, atributos a Deus, alguma afirmação para Deus não aparece. É um poema que exalta o amor carnal, sexual do homem e da mulher dentro do casamento.
Então, é nesse contexto que a gente vai a Cântico dos Cânticos, capítulo 7, versículo 14. A mulher completamente apaixonada, diríamos excitada pelo seu marido, apaixonada, e naquela volúpia do jogo do amor, ela faz alusão a essa planta que, ingerida, certamente despertaria ou incrementaria o apetite sexual. Cântico dos Cânticos, capítulo 7, de 11 a 14, vale a pena ler de novo essa afirmação. Eu sou para o meu amado o objeto dos meus desejos, de seus desejos. Vem, meu bem-amado, saiamos ao campo, passemos a noite nos pomares. Pela manhã iremos às vinhas, para ver se a vinha lançou rebentos, se as suas flores se abrem, se as romãzeiras estão em flor. Ali te darei as minhas carícias, portanto, se trata do jogo do amor, a excitação sexual. As mandrágoras exalam o seu perfume. Temos à nossa porta frutos excelentes, novos e velhos, que guardei para ti, meu bem-amado. Pronto. Aqui nós temos o porquê do interesse de uma irmã pelas mandrágoras do filho da outra. Voltemos um pouco, então, ali está Rúben. Nós sabemos, Rúben é filho de quem? De Lia. Sai ao campo e encontra mandrágoras e leva a sua mãe Lia. Raquel disse a Lia: rogo-te que me deis as mandrágoras do teu filho. A outra também está interessada. Lia respondeu, aí vem a briga: já não é bastante o teres tomado meu marido, para que queiras ainda as mandrágoras do meu filho? Reparem que Lia chama meu marido, mas é marido também da outra irmã. Pois bem, tornou Raquel, em troca das mandrágoras do teu filho, que ele durma contigo esta noite. Já comentamos essa troca, de fato é um aluguel. A esposa vai alugar o marido por uma noite para outra. Cruz credo, Dom José, mas havia isso naquele tempo? Não nos remontemos àquela época com os critérios da atualidade. Nem vou repetir mais isto, porque já são 6 anos que eu repito isso toda vez que aparece alguma coisa que nos choca com a mentalidade atual. E gravem que o verbo alugar, que vai aparecer no versículo 16, vai ser importante para compreendermos o nome de Issacar. Issacar, homem de aluguel, ou eu te aluguei. Exatamente, eu te aluguei, no versículo 16. Então, à noite, quando Jacó volta do campo, Lia, isso já estamos no versículo 16, sai ao seu encontro. Vem comigo, disse-lhe ela, eu te aluguei em troca das mandrágoras do meu filho. E Jacó dormiu com ela aquela noite. Bem, alguém poderia perguntar, já que as duas eram esposas, havia uma espécie de escala: segunda-feira você, terça sou eu, quarta que você, quinta sou eu, sexta é você, sábado sou eu, domingo... Se bem que não tinha esses nomes são aportuguesados dos dias da semana, os nomes eram hebraicos, evidentemente, não sabemos. Parece que havia, digamos assim, uma permanência, pelo menos na intimidade sexual, de uma hora com uma e hora com outra. Porque parece que nessa época, nesse dia, ou pelo menos nessa noite, era para Jacó dormir com Raquel. Mas, por esta noite, ele vai dormir com Lia, por causa desse acordo esdrúxulo na mentalidade de hoje. Uma aluga o marido em troca das mandrágoras. Então, nós já sabemos o que é que Raquel quer com as mandrágoras. A Raquel quer estimular o apetite sexual dela, ou dele, ou de ambos. Muito bem, foi assim que terminamos o encontro passado. Vamos ao versículo 17. Deus ouviu Lia, que concebeu e deu à luz um 5º filho a Jacó. Vamos agora ver o esquema dos filhos, por favor, somente para a gente se situar. Qual é o 5º filho de Lia com Jacó? É esse daqui, cuja etimologia vai aparecer daqui a pouco. Então, Lia, até agora, teve Rúben, Simeão, Levi, Judá. Esse é o que nos interessa, porque de Judá,
da tribo de Judá virá nosso Senhor Jesus Cristo. Agora nasce o quinto. Veja bem, e de Zelfa, aqui chamada de Zilpa, já nasceram Gade e Azer, que, segundo o costume da época, porque Zilpa era propriedade de Lia, sua escrava, então Lia já tem Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Gade e Aser. Enquanto que Raquel, até agora, tem 2 filhos, de Bala, sua escrava, Dan e Neftali, aqui chamado de Naftali. Versículo 18, Deus, disse ela, recompensou-me por eu ter dado minha escrava ao meu marido. E chamou Issacar. Alguém pode perceber alguma coisa que não está batendo aí? Ela concebeu, ela mesma concebeu. E aqui ela faz alusão ao fato de ter dado a escrava. De qualquer maneira, é uma forma de recompensar na cabeça dela, já que Deus me recompensou pelo filho anterior, que é da minha escrava, em homenagem a isso eu vou recompensar, não é? A recompensa de Deus, essa homenagem a Deus que me deu essa recompensa, eu vou chamar o filho meu, que acabou de nascer, de Issacar. Muito bem, a etimologia de Issacar. Eu já disse, homem de aluguel, por causa do versículo 16, eu te aluguei, ela diz para Jacó. Lia concebeu ainda e deu à luz um 6º filho a Jacó. Reparem que as mandrágoras que Raquel levou para casa não surtiram muito efeito até agora, mas estão surtindo para Lia. Aparece agora um 6º filho. É uma goleada em detrimento da coitada da Raquel. Lia está esfuziante pelo número de filhos, mas ninguém pense que ela conquistou o coração do marido por isso. Nunca vai conquistar. Vejamos o 6º filho, versículo 20, e disse, Deus deu-me um belo presente, agora meu marido habitará comigo, pois lhe dei à luz 6 filhos, e o chamou Zabulon. Qual é a etimologia da palavra Zabulon? Presente é uma etimologia, dote é outra etimologia, e alguns defendem que Zabulon tem relação também com honra. Parece que a etimologia mais aceita entre os estudiosos, judeus sobretudo, é que Zabulon significa presente. Bem, avancemos. Versículo 21. Depois disso, deu à luz uma filha, a quem chamou Dina. Isso não é muito comum que nas genealogias ou nos relatos se fale do nascimento de filhas. É claro que as filhas aparecem. Raquel é filha, Rebeca é filha, Sara é filha dos respectivos pais, mas Dina vai ter uma importância, digamos assim, muito grande, não pelo que ela vai fazer, mas pelo que ela vai sofrer. Todos sabem da tragédia que vai abater a vida de Dina. Siquém, habitante da atual Nablus, a terra da Samaritana, a quem Jesus foi visitar no poço de Jacó, aquele diálogo de Jesus com a Samaritana, no capítulo 4, aconteceu na cidade de Nablus, outrora Siquém. Siquém estupra Dina. E depois o pai dele fica constrangido e ele procura a família de Dina e convence Dina a se casar com Siquém. 2 dos filhos de Lia, irmãos de Dina, portanto, dizem, tudo bem, a gente aceita o casamento, contanto que vocês, todos os homens, se circundem. Ou seja, virem judeus, virem hebreus. Aí eles aceitam. Todos vocês sabem que naquele tempo, por não haver anestesia, o corte do prepúcio, que é a carne que une a cabeça do pênis com
o tecido que cobre o pênis, para cicatrizar demora, é uma dor lancinante, tremenda, e o resto do dia em que aquele procedimento é feito, era feito com a pedra afiada, nós sabemos, a dor é tremenda. E o que é que esses dois rapazes, o que é que eles pretendem? Simplesmente matá-los, todos eles. E na noite em que eles foram circuncidados, o massacre, a vingança. 2 irmãos de Lia vingam este estupro. Não perdoam de jeito nenhum. E vai ser um sofrimento tremendo para Jacó até ao fim da vida, mas é uma história que a gente talvez veja daqui a uns 2 meses. Versículo 21, nasce Dina. Vamos ao versículo 22. Lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a e tornou-a fecunda. É curioso que Isaac reza a Deus por Rebeca, que era estéril, e Deus ouve a oração de Isaac. Mas Raquel, estéril, reclama com Jacó: por que você não me dá um filho? O que é que ele responde? Eu tenho culpa se Deus fez você assim. E é ela quem roga a Deus, o marido não roga não. E olhem que é o amor da vida dele. Curioso. Mas isso nos faz lembrar quem? A mãe de um profeta, que na verdade foi o último dos juízes de Israel, Ana, ora a Deus e Deus ouve a sua oração. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 20. Elcana conheceu Ana, sua mulher, e o Senhor lembrou-se dela. Ana concebeu e, passado o seu tempo, deu à luz um filho que chamou Samuel, porque dizia: eu pedi ao Senhor. Então, a oração de Ana é ouvida. Ana, a patrística, os padres da igreja, sempre viram como um símbolo de Nossa Senhora, como a rainha Esté, e como tantas outras mulheres. Muito bem, então, de novo, versículo 22, Deus ouviu a prece de Raquel e ela se torna fecunda pela primeira vez. Vejam que alegria. Aqui vejam, no conjunto dos filhos de Jacó, o filho que vai nascer, o primeiro filho de Raquel, nem vai ser o primeiro, nem vai ser o último. Mas porque é o filho do ventre, da querida, da amada, da paixão da sua vida. Lia nunca foi. E já tem uma reca de filhos aí, dela e da escrava, mais 2. Mas porque é o filho da amada, vai ser o querido de todos os 12 filhos de Jacó. Aliás, a história de José, no livro do Gênesis, é tão fantasticamente descrita que o número de capítulos do livro do Gênesis, número de capítulos dedicados à história de José, é maior do que o número de capítulos dedicados a Abraão. Podem conferir depois. No livro do Gênesis, que aliás termina com José, aliás com todos eles no Egito, não é? O livro do Gênesis termina com todo mundo no Egito. O número de capítulos para José é maior do que o número de capítulos para Abraão. Abraão é patriarca, sem dúvida alguma, mas José ocupa um lugar, numericamente pelo menos, do ponto de vista do espaço do livro do Gênesis, ocupa mais espaço do que o próprio Abraão. Muito bem. Olha a felicidade agora de Raquel, que até agora só teve 2 filhos, mas da escrava, não do seu ventre. E chamou José, dizendo, 23, Raquel concebeu e deu à luz um filho. Deus, disse ela, tirou o meu opróbrio. Todos nós sabemos que a fecundidade era sinal de bênção para a mulher, de sorte que uma mulher estéril era tida como uma coisa maldita, uma vergonha, um vexame, uma humilhação. Opróbrio é isso, é humilhação, é vergonha, é constrangimento ao extremo, é vergonha.
Então, essa vergonha que eu tinha, Deus tirou de mim. Agora ela se alegra. E chamou José, dizendo: dê-me o Senhor ainda outro filho. Qual é a etimologia de José, filho primogênito de Raquel, favorito de Jacó? Ele vai se tornar o maior dos 12 patriarcas. Primeiro, Deus vai dar a esse menino, primeiro, uma beleza física impressionante. Em termos de beleza física, ele só vai perder no Antigo Testamento para um filho queridíssimo de Davi, que vai se tornar o seu inimigo a sangue e fogo, que vai acabar sendo assassinado pelo general de Davi, que é Joabe. Quem lembra o nome do homem mais bonito do Antigo Testamento? Absalão. Mas aqui nós vamos ter o primeiro de Raquel, que não vai ser o caçula, mas vai ser o querido, porque é o primeiro do ventre dela. Ela que foi e será sempre o amor da vida de Jacó. Esse menino vai receber também outro dom de Deus. E é esse dom de Deus que vai torná-lo uma pessoa odiada pelos seus irmãos. Qual é o dom que ele vai receber? Interpretação dos sonhos. Vai ser vendido como mercadores para o Egito, como de beduínos que vão passar para o Egito, e lá vai ser comprado por Putifar, cuja esposa vai dar em cima dele. É o primeiro assédio sexual da Bíblia, e ele vai resistir, e ao resistir, ele vai pagar muito caro pela sua resistência, pela sua honestidade, pela sua castidade, pela sua fidelidade ao seu amo. Vai ser denunciado por ela, que vai levantar uma calúnia contra ele. Já que ele não quer dormir comigo, eu vou dizer que ele é que quis me assediar. Vai ser preso por isso, vai passar 2 anos na cadeia, e vai haver uma guinada completa na sua vida, porque pela interpretação de sonhos que ele vai fazer a alguém que está na prisão, que depois vai se soltar, e isso vai chegar aos ouvidos do faraó, que teve um sonho, e ele manda chamar José para interpretar o sonho, e aí todos nós já sabemos o que vai acontecer. Uma história impressionante. Então acaba de nascer esse menino, que vai ser, de certa forma, pelo menos por enquanto, o mais importante dos patriarcas. É o primeiro, o mais velho de Raquel. Muito bem, o significado do nome José. José, que tem uma etimologia relacionada com Josué, Yeshua, que é Jesus, enfim. Mas José significa adição, ou aquele que será adicionado. Reparem o versículo 24: dê-me o Senhor ainda outro filho. Ou seja, eu recebi esse, mas eu quero mais outro. Eu quero uma adição a esse que eu recebi, não é? Então, a etimologia de José está aqui no versículo 24. Repito, José ainda vai ter um irmãozinho, que não vai nascer agora. Parece então que Raquel tinha 2 deficiências. A primeira que foi superada agora, vejam lá no versículo 22, infertilidade. Mas ela vai ter uma complicação no parto e vai acabar morrendo. Vamos dar uma olhadinha no capítulo 35, versículo 18, a agonia da nossa querida Raquel, amor da vida, único amor da vida de Jacó. Gênesis 35, de 16 em diante. Gênesis 35. E partiram de Betel, quando estavam a pouca distância de Éfrata. Éfrata é Belém. Raquel deu à luz, e o seu parto foi penoso. Durante as dores do parto, a parteira disse-lhe: não temas, porque ainda terás este filho. E estando prestes a render a alma, porque estava já agonizante, ela chamou o filho Benoni. O seu pai, porém, chamou Benjamim. Aliás, é curioso, ela dá o nome, mas o pai: epa, aqui quem vai dar sou eu, Benjamim, que é o caçula. Mas não vamos tratar disso agora. Versículo 19, aqui está a morte de Raquel. Raquel expirou e foi sepultada no caminho de Éfrata, hoje Belém.
Muito bem, está sepultada ali. Voltemos ao capítulo 30, versículo 25. Tendo Raquel dado à luz José, Jacó disse a Labão: deixa-me partir para a minha casa, a minha terra. A minha terra. Quem lembra qual é a minha casa, qual é a minha terra? A terra de Jacó, o nome da cidade? Gênesis 28, versículo 10, por favor. Gênesis 28, versículo 10. Ele partiu de lá, fugindo para não morrer, para Padã Arã. Qual é a cidade? Bersabeia. Muito bem. Ele havia morado na terra de Labão 20 anos. Atentos. 20 anos na terra de Labão. Ele vai morar ainda 6 anos. Estamos aqui com 14 anos. Porque lembram que ele precisou trabalhar 7 para conquistar a Raquel, que na verdade ele acabou dormindo com Lia, e precisou trabalhar mais 7 para conquistar Raquel de novo. Então 14. Vamos ver esse número 20 anos, onde é que ele está? Leia Gênesis 31, 41. Depois que ele vai fazer esse pedido, no versículo 25, ainda vai ficar 6 anos. Vamos ler em voz alta, Gênesis 31, 41. Eis já 20 anos que estou em tua casa. Servi-te há 14 anos por tuas 2 filhas, 6 anos pelos teus rebanhos, e 10 vezes modificaste o meu salário. Na verdade, a relação entre os dois, entre genro e sogro, nunca foi boa. Na verdade, um oportunista e o outro interessado no amor da filha. Como ambos acordaram, 7 anos por causa da primeira filha, 7 anos por causa da outra filha, Jacó trabalhou. E isso trouxe dividendos para Labão. Labão enricou extremamente, multiplicou enormemente o seu patrimônio. E agora Jacó quer ir embora. E Labão vai ficar angustiado e vai dizer: não faça isso, por favor, diga o seu preço, fique aqui comigo. O interesse é bem claro. Os dois não se batem, 2 bicudos não se entendem, mas Labão sabe que o rapaz trabalha muito bem, é um excelente trabalhador, e isso tem multiplicado o seu patrimônio. Muito bem. Ele quer ir embora, quer voltar para a sua terra. Dá-me minhas mulheres e meus filhos, pelos quais te servi, a fim de que eu me vá. Tu sabes quanto tempo servi em tua casa. Já falamos do tempo, 20 anos, 7 por causa de uma filha, 7 por causa de outra, e 6 por causa dos rebanhos, e o episódio dos rebanhos ainda vai começar agora. E aqui veja, Labão interessado em que Jacó fique, por causa do seu patrimônio, e Jacó, que não é bobo, vai fazer uma proposta que Labão vai pensar: bobão, de bobo Jacó não tem nada, e vai dar uma guinada, e na verdade vai reverter a situação, e a sua riqueza, a sua fortuna, a sua riqueza vai ficar imensamente maior do que a de Labão. E por causa disso, os filhos de Labão vão instigar o pai para que persiga Jacó, e Jacó precisará fugir. Fugir, entenda-se, com o seu rebanho, com as filhas de Labão, com as respectivas escravas e com os seus filhos. Então, é um enganador trapaceando o outro enganador. E a relação vai se tornar insustentável, a ponto de, pelo episódio que vai acontecer agora, Jacó não poderá mais ficar ali, está insustentável a sua permanência, e ele foge de volta, com o risco de encontrar o seu irmão, que já o havia ameaçado de morte. Ele está ameaçado de morte em Bersabeia, quer voltar para lá, mas aqui ele também vai ser ameaçado de morte pelo próprio Labão. Muito bem, então vamos ao acordo. Minhas mulheres e meus filhos, nós já sabemos quais são os nomes das filhas de Labão: Lia e Raquel. E as respectivas escravas:
Zelfa e Bala. E já 11 filhos, viu? 11 filhos. Versículo 27. Labão respondeu-lhe: se achei graça aos teus olhos. É uma expressão típica dos hebreus que significa não parta, fique comigo. Isto é, se realmente você tem alguma consideração comigo, é outra forma de interpretar essa expressão, se achei graça aos teus olhos. Reconheço que o Senhor me abençoou por causa de ti. A tradução da Bíblia de Jerusalém diz que essa frase aqui, reconheço que o Senhor me abençoou por causa de ti, diz o seguinte: eu soube em presságios que eu fui abençoado por tua causa. Por favor, seu Gilberto, leia esse versículo 27. Labão lhe disse: se encontrei graça aos teus olhos, fiquei sabendo que por presságios o Senhor me abençoou por causa de ti. Ocorre que a fé de Labão não era a pura fé de Israel, a pura fé de Abraão. Ele consultou, na verdade, os deuses, consultou ídolos. Vamos a Gênesis 31, 19. O pai de Raquel, Labão, acreditava em ídolos. Capítulo 31, versículo 19. Raquel, aproveitando o momento em que seu pai fora tosquear suas ovelhas, roubou os terafim de seu pai. São ídolos, são estatuetas que representam divindades. Pergunta-se, ela roubou para destruir ou roubou para adorá-los? Ficará sempre essa pergunta, o texto não vai dizer. Agora lembrem-se que Raquel é esposa de Jacó, que professa a verdadeira fé, a fé de Abraão, a fé de Isaque. Portanto, não há sinais de que nosso patriarca Jacó, futuro Israel, vai lutar com o anjo, vai ter o nome mudado, que ele adorou ídolos. Não. É verdade que o pai de Abraão era idólatra. O pai de Abraão não, porque o Senhor apareceu a ele. Mas Taré era idólatra. Josué, capítulo 24, versículo 2, e Josué disse a todo o povo: eis o que diz o Senhor, Deus de Israel: outrora vossos ancestrais, Taré, pai de Abraão e de Nacor, habitavam além do rio e serviam a deuses estranhos. Então, Taré era politeísta. Taré adorava vários deuses. Coitado também, Deus não havia ainda uma revelação positiva. Só que o privilegiado, a primeira pessoa a quem Deus positivamente se revelou não foi a Taré, mas foi ao filho dele, Abraão. Está claro? Então, Taré adorava ídolos, e Nacor, descendente de Taré, cometia ainda essa fraqueza. Muito bem, reconheço que o Senhor me abençoou por causa de ti. Ou seja, não vá embora, você trouxe muitos benefícios para mim, eu fui abençoado por Deus com sua permanência aqui. Versículo 27. Fixa-me o que devo dar-te, ajuntou ele, e dar-te-ei. Reparem que esse é o tipo de proposta de quem está disposto a pagar tudo. Isto é, diga quanto você quer, não importa quanto, contanto que você fique comigo. Ora, quem faz essa proposta sabe que qualquer dinheiro que ele der em termos de salário vale a pena, porque o retorno vai ser imediato, a médio ou longo prazo. E Jacó não é bobo, não. E Jacó, diante disso, quando você procura um emprego em alguma instituição, olha, o salário é esse, se você quiser bem, se você quiser não vá. Não existe, pelo menos o normal, não é normal que um patrão diga, você foi admitido, agora diga quanto quer receber. Não, de forma alguma. E aqui é o contrário. Aqui a gente percebe no versículo 28 que Labão não quer perder de jeito nenhum e fixe um salário. Detalhe que o que ele está propondo aqui, ele não vai cumprir não.
a gente já viu aqui o versículo, 10 vezes, o salário fixado por Labão vai ser modificado. E não é para mais não, viu? Não existia naquele tempo correção, reajuste, índice de indexação. Esqueça isso, que não existia naquele tempo não. É mudar para baixo, o que vai irritar profundamente a Jacó. Mas aqui é o começo de tudo. E Jacó, aqui está a esperteza que a gente vai perceber um pouquinho mais na frente. Versículo 29, Jacó disse-lhe: tu sabes como te tenho servido e como aumentaram os teus rebanhos graças a mim. Ou seja, eu fui um trabalhador competente e você enricou. Olha agora a esperteza de Jacó. Avante. Tinhas pouca coisa antes de minha chegada e tudo aumentou depois. O Senhor abençoou-te a cada um dos meus passos. Agora, quanto a mim, quando trabalharei para a minha casa? Na verdade, o que Jacó quer aqui é dedicar-se exclusivamente à sua família, que, aliás, convenhamos, já está grandinha demais. 4 mulheres e 10 filhos. Ele não está naquilo que é dele, ele está na casa dos outros. Quer ter o seu espaço e quer se dedicar para a sua família. Aliás, sobre isso, é a lei da natureza. A lei da natureza é essa. Você vai avançando, vai amadurecendo, vai envelhecendo, e a finalidade do seu trabalho é obter a sua autonomia, a sua estabilidade financeira, o seu patrimônio, tanto para garantir para você o futuro, como também para os seus filhos, para a família que você vai deixar. Essa é a lei da natureza, essa é a lei da vida, não existe outra coisa. Vamos por favor, a 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 14, buscar lá no Novo Testamento uma frase de São Paulo que é realmente a lei da vida. A lei da vida é essa: eis que estou pronto a ir ter convosco pela 3ª vez. Não vos serei oneroso, porque não busco os vossos bens, mas sim a vós mesmos. Com efeito, atenção, com efeito, não são os filhos que devem entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Olha que bonito. Quem afirma que a finalidade de você trabalhar, constituir o seu patrimônio, fazer a sua reserva, a sua poupança, sei lá, o seu seguro, etc., é para você e para os seus filhos. Ora, isso é um direito natural, atestado aqui na palavra de Deus. Entesourar para os filhos. Deixar o seu patrimônio para que quando você partir, os filhos possam desfrutar daquilo que você trabalhou. Está claro? Está claro? Não tem nem nada demais. Isso é a lei da natureza. A lei da natureza. Versículo 30. Versículo 31. Então, aquilo que ele deseja, ele quer ir embora. Ele quer ter o espaço dele, ele quer seguir a vida dele, ele quer tirar a sua família toda, que já está grande, daquilo que não é dele. Ele quer ter o que é dele. E detalhe, ele deixou o pai em Bersabeia riquíssimo. Ele tem o direito de primogenitura e o pai não está pobre lá não, ainda está vivo, e quando ele voltar vai encontrar a riqueza dele lá, está claro? E vai levar daqui muita riqueza também, coisa que ele ainda não tem, mas que em 6 anos a coisa vai mudar completamente. E avancemos essa aventura. Que te hei de dar? Disse Labão. Repare que Labão disse: peça o que você quiser e eu dou. Jacó parece aqui que não quer dinheiro, ele quer algo mais. Que te hei de dar? Disse Labão. Jacó respondeu: não me darás nada. Se aceitas o que te vou propor, continuarei a apacentar e guardar o teu rebanho. Sem comentários pelo que vem agora adiante. Vou hoje passar pelo meio de todos os teus rebanhos e pôr à parte entre os cordeiros todo animal manchado, malhado ou negro, e entre as cabras tudo que é manchado ou malhado. Isto será o meu salário. Ou seja, essa parte do rebanho com essas características fenotípicas, ou seja, os mestiços, os mesclados, esses vão ficar comigo. Avante, por favor.
minha justiça testemunhará em meu favor para o futuro, quando vieres verificar o meu salário. Tudo que não for malhado ou manchado entre as cabras e negro entre os cordeiros, considerar-se-á como roubado. Ou seja, vai passar um certo tempo, futuro, ali não diz quanto tempo, futuro. Tudo que não tiver essas características comigo é roubado, ou seja, eu roubei. Ou seja, eu só quero para mim o rebanho mestiço. Está claro? Voltemos um pouco agora na miscigenação humana. Isso é assunto de quinta série, expressão que não se usa mais, do meu tempo, lá do tempo do Ronca, que fala quinta série primária de admissão, hoje é ensino médio, etc. Não sei o que é que hoje corresponde à quinta série, mas eu lembro que foi na quinta série que a gente aprendeu essa questão da miscigenação. Branco com branco, branco. Branco com negro, mulato. Branco com índio, mameluco. Índio com negro, cafuso. Muito bem, então se você tem uma, digamos assim, raça pura, por favor, entenda raça pura não no sentido preconceituoso, mas de raça pura, este elemento do sexo masculino tem características fenotípicas exatamente iguais a este elemento. Então, geneticamente, as chances de nascer uma pessoa com as mesmas características é grande, praticamente 100%. Mas se você miscigena, se você mistura, se você mescla, então os filhos, netos, bisnetos, eles vão nascer com características do pai e características da mãe, porque o patrimônio genético do filho tem características genéticas do pai e tem características genéticas da mãe. Muito bem, a mesma coisa se aplica aos animais e a mesma coisa se aplica aos vegetais. Quem lembra das leis de Gregory Mendel, as leis da genética vegetal? Mendel era um sacerdote católico romano, viu? Um dos pais da genética, católico apostólico romano, um padre polonês. Mendel, polonês. Mesmas regras para os vegetais, para os animais e para os seres humanos. Muito bem, então Jacó propõe isso. Ocorre que, nessas características, grande parte do rebanho ficará com Labão, porque ou é rebanho todo branco, ou é rebanho todo negro. Quem assiste a algum documentário dos judeus nos kibbutz, etc., a produção em larga escala de criação e produção de leite, de pele, etc., você percebe os rebanhos não mestiços, ou completamente brancos ou completamente escuros, e assim por diante. Há uma padronização, não há mesclados, misturados, não é? Então, os mestiços eram uma extrema minoria nos rebanhos de Labão, cuidados por Jacó. Versículo 34. Está bem, disse Labão, seja como dizes. Ou seja, esse é um completo idiota. Eu vou ficar com quase tudo e ele vai ficar com quase nada. Só que a coisa não vai ser como Labão pensa, não. Versículo 35. Naquele mesmo dia, pôs ele à parte os bodes malhados e manchados, ou seja, os mestiços, né? As cabras todas malhadas ou manchadas, todas aquelas que estavam marcadas de branco, e todos os cordeiros negros, confiou-os aos seus filhos. Então, pôs à parte, é para Labão, e todos os cordeiros negros, e aqueles que, puros, digamos assim, marcados de branco, confiou aos seus filhos. Aos filhos de quem? Aos filhos de Labão. Aos filhos de Labão. Avante. E pôs a distância de 3 dias de jornada entre ele e Jacó, o qual apacentava o resto do rebanho de Labão. Jacó, na verdade, era o responsável por pastorear o rebanho que agora é dele, mestiço, mas também o rebanho de Labão. E Labão pensava que, separando os dois a distância de 3 dias, 3 dias o quê? Vamos colocar 200 quilômetros, talvez. A distância de Rio. Uma distância, sim, uma distância considerável, não é?
talvez 150, 200 quilômetros entre um rebanho e outro, achando com isso Labão que não haveria nenhuma trapaça, nenhuma esperteza da parte de Jacó. Chegamos ao versículo 37. Mas a explicação para aquilo que nós vamos ler agora, vai ser dada pelo próprio Deus no capítulo 31, versículos de 10 a 12. Vamos ver agora qual a explicação para o fato de ovelhas que veem alguma coisa e a reprodução, os seus filhos, isto é, as crias, os filhotes, aqueles que vão nascer dessa união carnal, sexual, sejam filhos todos mestiços, multiplicando assim enormemente o rebanho de Jacó. Vamos pular para o capítulo 31. Jacó faz algo aqui, provavelmente acreditando que a psicologia dos animais, que indo tomar água, vendo aqueles canudos, aqueles caniços, todos descascados, brancos, com listas, não é? No fogo, isto é, no cio, copulam e acabam nascendo animais não puros quanto a cor, mas mestiços. No fundo, a explicação vai ser dada pelo próprio Deus. Foi Deus quem fez com que todas as crias que surgiriam dessa cópula sexual nascessem mestiças, multiplicando o rebanho dele. Por favor, Gênesis 31, de 9 a 12. Foi Deus mesmo que tomou o rebanho de vosso pai para me dar. No tempo em que os animais deviam conceber, eu levantava os olhos e via em sonhos que os bodes que cobriam as cabras eram listados, malhados e manchados. Um anjo de Deus disse-me em sonhos: Jacó. Eis-me aqui, respondi. Levanta os olhos e vê. Todos os bodes que cobrem as cabras são listados, malhados e manchados, porque eu vi tudo o que te fez Labão. E segue. Ou seja, foi uma intervenção direta do Senhor, que fez com que o rebanho puro, não mestiço, declinasse, se tornasse numericamente inferior, e o rebanho de Jacó se multiplicasse enormemente. De qualquer maneira, vamos ao que Jacó intuiu e fez, versículo 37. Jacó tomou então varas verdes de álamo, de amendoeira e de plátano, tirou-lhes parte da casca, fazendo faixas brancas e deixando a nu o samo, isto é, o caule, né? A parte de dentro. Muito bem. Ora, colocando isso, essas varas em grande quantidade, perto de animais que vão chegar ali com a pele não mestiça, portanto, ou completamente brancos ou completamente escuros, qual é a sensação que vai dar? De que aqueles animais parados ali são, na verdade, animais com manchas, animais mestiços. Os machos que vão chegar ali para copular vão ter aquela impressão: na verdade, eu vou estar copulando com um animal mestiço. Essa é a ideia. Muito bem. Colocou as varas assim preparadas sob os olhos das ovelhas, nas pias e nos bebedouros onde vinham beber, indo a beber, entravam em calor. É uma maneira delicada de falar de quê? Do cio. Do cio, né? São Paulo vai usar essa expressão parecida na 1 aos Coríntios. Vamos ver a expressão bíblica que São Paulo utiliza. 1 aos Coríntios, capítulo 7, versículos de 8 a 9, aos solteiros, todos juntos, solteiros e às viúvas, digo que lhes é bom se permanecerem assim como eu, mas se não podem guardar a continência, casem-se, é melhor casado que abrasar-se. No próximo encontro, continuaremos exatamente com entravam em calor.
Boa noite.